Boa tarde, pessoal. Vamos começar então. Para quem escolheu a opção número 1, para quem se conectou com a opção número 1, vamos ver qual é o teu momento, então, a energia do teu momento, o que é que a espiritualidade tem para te dizer de importante nesse momento. Vamos lá. Mensagem para quem se conectou com a leitura de número 1, por favor, tarô. Para quem se conectou com a leitura número 1. O que é que vocês têm para dizer? Rainha de Paus. Uma energia bastante espiritual, né? De motivação, de força, de confiança na espiritualidade. Aqui há um encontro, uma confiabilidade naquilo que te guia, naquilo que te nutre. É possível aqui que, de alguma forma, tu tenha equilibrado as tuas crenças e que tu tenha encontrado os reais motivos, aquilo que te move. Qual é o propósito de desenvolver esse trabalho? Qual é o propósito? Porque é sobre isso, né? Não há um grande propósito fora de nós, algo que precise ser descoberto. Basta que a gente compreenda qual é o propósito de fazer aquilo que estamos fazendo. Escutar o nosso coração. Eu estou com vontade de desenvolver tal coisa. Eu sinto curiosidade por conhecer determinado assunto. Então, nesse sentido, essa curiosidade aqui é o teu maior guia. Tem alguém muito conectado aqui com os seus instintos. Então, o que eles querem te dizer? Que quando tu sente vontade de fazer determinada coisa, de escrever, de ler determinado livro, cada coisa dessas que te encontra, um livro, uma música, uma palavra, um entendimento, uma vontade, um lugar, é uma pista daquilo que a tua alma veio fazer, daquilo que a tua alma quer desenvolver naquele momento. Cada uma dessas coisas são o indicativo dos lugares onde a tua alma quer estar. Então aqui é como se tu tivesse nesse momento alinhado com essas vontades, ouvindo essas vontades, dando ouvidos a essas coisas, compreendendo que essas vontades é que são os teus verdadeiros guias, é o teu verdadeiro guia, é aquilo que te move, é o que dá propósito às tuas coisas. E aí aqui a importância é exatamente de se perguntar o porquê. E dessa forma tu vai encontrando os motivos. De qualquer forma aqui tem uma energia muito, muito conectada a esse intuição, a arte, a descobrir o seu propósito. E não é apenas curiosidade ou movimento nessa direção, mas é aqui também um domínio disso, como se tivessem chegado a um entendimento sobre isso. Uma compreensão, assim como eu te falei dos exemplos que eu fui te dando, vou pegar fogo no meu cabelo, os exemplos que eu fui te dando de músicas, livros, coisas, é um entendimento. Isso tudo que chegou, eu juntei tudo, eu misturei tudo e cheguei a tal entendimento de tal coisa. É tal coisa que eu quero fazer, é tal lugar que eu quero estar, é com tais pessoas que eu quero dividir. Vamos entender um pouco mais sobre essa energia tão feminina, tão criativa, tão espiritual. A gente tem na mesa a energia de fogo, Áries, Leão e Sagitário, mas pode ser apenas mais uma confirmação para ti. Vamos lá, o que mais? Mais duas, e a gente vem com 10 de espadas. Rei de Paus.
Agora, aqui na mesa a gente tem uma situação, o mago, 3 de espadas, pajem de copas. Tá. Aqui tem uma situação que se trata de 2 pessoas, e não apenas uma energia, como eu te falei, mas nesse momento a gente tem 2 pessoas com a energia muito parecida. Então temos 2 pessoas aqui com energia de fogo muito forte, uma energia criativa, energia de movimento criativo, pessoas que lidam com arte, que desenvolvem objetos, que trabalham com música, que trabalham com o corpo, com a dança, ou que tem muita conexão com essas coisas que eu tô te falando. São 2 pessoas que têm essas tendências muito fortes, né? Essa vontade muito forte. Dentre essas 2 pessoas, apesar aqui de uma grande compatibilidade, existia também muito conflito. Provavelmente esses conflitos eles vinham justamente dessa situação, desse lugar, de serem 2 energias muito parecidas. Porque eu não sei quem foi que disse que são os... que só quando são iguais, quando tem afinidade igual é que conseguem aqui se unir, não é verdade. A gente precisa do equilíbrio. Então aqui, 2 energias muito parecidas convivendo, vivenciaram entre si muita disputa, muito conflito. São 2 pessoas que isoladamente elas pensam o tempo todo como resolver essa situação. Momentos reflexivos de não dá mais, não consigo viver mais com isso, tô exausto, tô exausta, não dá, não é possível mais conviver, não dá porque essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, mas o que eles estão dizendo aqui é que vocês são muito parecidos. E eu tô dizendo que é afetivo, não, mas para várias pessoas aqui, para muitas pessoas, sim, é afetivo, mas não necessariamente. Pode ser uma pessoa que tu convive no trabalho, pode ser uma pessoa que tu convive na família, que não seja afetivo. Mas o porquê dessa maioria desses conflitos aqui? Porque há uma grande parecência entre vocês. Essa parecência em excesso faz com que haja atrito, conflito. Então, existe um conflito muito grande que foi vivenciado aqui durante muitos anos, que esse conflito foi vivenciado no céu e na terra, e ele foi proporcionado no céu e na terra, e ele foi também, ao mesmo tempo que o conflito queria que essa união ela se rompesse, existia um motivo maior para que essa união permanecesse junto. Esse motivo para alguns foi algo que vocês criaram juntos. E para alguns, um filho. Para outros, projetos. Também uma coisa em comum fez com que essas 2 pessoas, essas 2, permanecessem aqui juntas. Mas o que vocês não sabiam, que isso era um projeto. Muito maior do que o que vocês poderiam conhecer nesse momento. Que fazia com que essas 2 pessoas, essas 2 almas, permanecessem juntas. Porque assim como é na terra, também é no céu. Era necessário que vocês permanecessem aqui juntos, apesar dos conflitos, porque realmente tinham ajustes necessários aqui para serem feitos entre essas 2 almas. Pode ser mãe e filho. Mas a boa notícia, que é a que eu vos trago, é que esses conflitos chegaram ao fim. E veja bem, aqui nesse 10 de espadas a gente vê uma conclusão disso. Tem um cenário escuro, mas é a madrugada que se finda, dando aqui lugar ao sol que nasce. E aí, olha só, na carta de corte aqui do Lenormand, a gente tem a carta do sol. É um novo início, é uma nova oportunidade para essas 2 almas que têm tanta afinidade aqui, que são tão iguais, equilibrarem
essas suas igualdades. É trégua. É uma trégua aqui entre vocês. Mas não é apenas uma trégua. É algo que chega ao fim. Alguns aqui tinham a missão de criar um filho. Por isso que permaneceram juntas. E aí, vocês podem achar que... alguns podem achar que assim, não, foi o filho que fez com que a gente ficasse junto. Mas não era só isso. Porque quando se separam, mesmo tendo filho de todas as idades, filhos de todas as idades têm pais que se separam. A questão aqui era muito além disso. A questão aqui é que o propósito era de que essas almas estivessem juntas. Esse pai, essa mãe e esse filho. Ou essas duas mães, esse filho, esses dois pais e esse filho. Não importa, tá? Eu sinto aqui muito um pai, uma mãe e um filho. Uma criança, tá? Porque eu vejo biologicamente comprometimento dos dois. Biologicamente falando, tá? Vamos ver o que mais, Aqui tem muito sentimento. Pode ser que nesse momento, ou em algum momento que vocês viveram aí, esse sentimento ele tivesse ficado um pouco obscurecido, um pouco esquecido num lugar, mas esse sentimento ele existe, ele sempre existiu. As dificuldades é que fizeram com que esse sentimento desse a sensação de que as coisas que estavam murcho, que estava sem gosto, sem graça. Aqui existe um renascimento, inclusive de um sentimento. Porque quando a dificuldade ela passa, ela é enfrentada, veja bem, tem um amor muito grande que une essas pessoas. Mas mais do que isso, tinha um conflito entre elas. Tá? Tinha um conflito que era muito maior. O que mais? O cavaleiro. A foice. O urso. Aqui precisava de amadurecimento por parte de uma das pessoas. Tinha uma dentre essas duas pessoas que eu mencionei que precisava vivenciar e aprender algo dentro desses conflitos. Alguém que precisava compreender aqui sobre a importância da responsabilidade pelo outro. Alguém que precisava aqui compreender sobre o quanto é necessário amadurecer para que se olhe, para que se veja, sobre ser responsável com o outro, independente dele quem for. Sobre respeito e responsabilidade. Tem uma energia... Desculpa. Tem uma energia masculina de autoridade. Então, existe aqui também essa força necessária de ser adquirida através dessas dificuldades. Só que a partir dessas dificuldades e desses conflitos que a gente já viu que chegam ao fim, dando início, dando espaço para um novo início, para esse sol que renasce entre essas duas pessoas, aqui é assim, cada um das mãos e na mão que fica
De fora, cada um segura a tocha que vai iluminar o caminho. As duas precisam estar acesas na mesma intensidade. Os passos precisam ser dados na mesma direção. Existia alguém aqui que precisava compreender sobre respeito, sobre reciprocidade e sobre responsabilizar-se com a vida do outro. Só que não era só isso. Existia algo aqui muito mais profundo. Alguém com falta de confiança no outro. Aquelas pessoas que escondem coisas dos outros. Aquelas pessoas com pensamento suicida. Pessoas com pensamentos negativos, psicologicamente abalados e afetados aqui. Uma das partes. Então, o que essa pessoa vivenciou para chegar nesse nível aqui foi necessário, mas foi muito difícil. Não foi apenas uma das partes que cresceu, ambas cresceram. Apesar de eu achar que aqui o apoio e o sustento maior veio de uma pessoa, onde uma era mais necessitada que a outra. Compreendem? A chave, o sol. O sol embaixo daquela carta do 10 de espadas, embaixo da foice, para confirmar aqui o que eu tô te falando. É um novo momento, tá? Então, assim, tu viveu um relacionamento onde as coisas, a relação entre vocês foi muito difícil, mas eu sinto que para além disso, tudo que vocês viveram foi dificuldade. Para além das dificuldades entre vocês, a vida foi colocando muitos obstáculos e muitas dificuldades no caminho de vocês. Então, além de enfrentarem coisas entre os dois, enfrentaram coisas juntos com relação à vida. Dificuldades que vocês enfrentaram juntos. Tudo isso foi um acordo firmado para que houvesse aqui amadurecimento, compreensão, conhecimento da importância do papel que esse provedor, que esse pai, que esse homem dentro dessa família precisava adquirir. Essa figura que se formou aqui era o que essa pessoa precisava ser, precisava construir em si. Essa imagem de pai, de provedor, de protetor. Mesmo que não seja um homem, mas é uma energia masculina de cuidado, tá? Tá, e aí, aqui, é como se vocês aqui nesse momento, vou pegar mais uma aqui, só pra gente confirmar, mas eu sinto que vocês aqui nesse momento, vão recomeçar. Eu tava pegando uma outra coisa, ó, o livro. É um contrato que está sendo firmado aqui. Eu peguei uma outra coisa, que é uma conexão espiritual. Então, assim, as leituras de uns dias pra cá, elas estão um pouco estranhas. Porque tem muitas energias que começam a aparecer, e aí eu fico falando uma coisa, falando, eu não sei. Então, assim, tem muitas energias, eu preciso dizer, porque senão vai ficar coisa pra trás e não pode. Para alguns aqui, a gente está falando de uma conexão com o espiritual. Existe uma pessoa, existe duas entidades aqui, tá? Dois mentores, dois guias, sei lá, chama do que tu quiser. E existia aqui uma mediunidade mal desenvolvida, problemas mediúnicos aqui, que precisavam ser resolvidos. E aqui tá exatamente isso. Todos esses problemas que tu vem enfrentando nos últimos 10 meses, eles têm relação com essa mediunidade, com esses ajustes que precisavam ser feitos para que tu recebesse a energia mais de perto dessas forças, dessas entidades na tua vida. Porque aqui tem alguns que são... Tem alguém que é mago aqui, que mexe com magia. Ou que pelo menos deveria estar fazendo, trabalhando. Então,
E magia, o que podemos entender sobre magia? Alguém que trabalha com espiritualidade, que psicografa. Eu tô vendo que faz leitura de tarô, de runas, de búzios, de mão. E esse contrato está sendo firmado. Tem um contrato aqui que vocês vão firmar. E agora mais definitivo, mais prontos, mais maduros para receber isso na tua vida. Tem algo que foi destravado aqui. Eles estão dizendo que lutaram grandes batalhas para te libertar de algo muito, muito, muito importante e sério aqui. Eu não sei se tu estava sendo atacado espiritualmente. Eu não sei se tinham feito alguma magia para te prejudicar. Alguns é isso mesmo. Isso, tá. Alguns era magia. Outros eram traumas, dores, eram questões que tu viveu na tua vida, num relacionamento, questões que tu vivenciou por causa de um filho. Todas essas coisas precisavam ser libertas, limpas, ressignificadas. Eles lutaram aqui grandes batalhas para te libertar disso. Tu lutou aqui grandes batalhas. E eles estão dizendo que nos momentos mais difíceis, naqueles das lutas onde tu travou as lutas mais difíceis, mais significativas, eles estavam do teu lado. Eles estavam lá, de frente, lutando essas lutas contigo. Aqui existe a chegada dessa mentoria, desse mentor, desse guia na tua vida. Ele vem para te proteger. Ele vem para te guiar. Ele vem para te dar um novo início. É uma nova fase na tua vida. Assinatura de contrato. Tá? Tu tem um contrato aqui com a magia. E agora esse contrato vai ser firmado. Tinham coisas aqui que precisavam ser descobertas. Tá vendo, ó? Um amigo, um anel, o trevo. Uma aliança sendo firmada aqui com a espiritualidade. A tua aliança sendo firmada com a espiritualidade. Porque eu sinto que aqui tu não tinha conhecimento de tudo isso que estava acontecendo. Eles estão dizendo que as dores que tu enfrentou nos últimos tempos, as vezes que tu duvidou que eles estavam do teu lado, as vezes que tu duvidou que eles existiam na tua vida, era quando eles estavam lutando para te defender de coisas que tu não faz nem ideia. Para ti estava difícil, mas ele estava aqui, repreendendo todo o mal que foi jogado em cima de ti. Caminhos abertos. Pode ser que aqui, tá? Essa questão que a gente viu aqui sobre esses ataques espirituais, pode não ser que alguém tivesse feito alguma magia, mas pode ser que aqui alguns que são médiums, que têm uma grande afinidade com os espíritos desencarnados, pessoas amigas da família, ou que tenham essa mediunidade que não é desenvolvida, que não é trabalhada, que vocês talvez aqui vocês tivessem chamado muita gente morta aqui, para perto de vocês. E isso aqui acabou dando uma coisa aí na tua mente, um cansaço aí na tua cabeça, uma dificuldade aqui de pensar, de raciocinar, de resolver as coisas. A tua vida ficou paralisada, tu não conseguia dormir direito, sonos perturbados, a tua vida toda desregulada, o relacionamento dando tudo errado, a relação com o marido, com a mulher em conflito. Tudo isso aqui era por causa de almas que estavam aqui ao teu redor. Obsessores, a gente chama, né? Obsessores. Mas eu não vejo assim que é um obsessor específico, um inimigo de vidas passadas. Não. Eu sinto que a tua mediunidade chamava eles pra cá. Só que a tua proteção espiritual aqui, ela é mais forte do que isso. E eles te livraram, te salvaram disso. Isso é pra algumas pessoas, tá?
Não é para todo mundo. Então, aquela relação difícil lá, a leitura parecia normal, né? Mas aquela é normal para quem sabe que tá vivendo isso aqui, que vai se identificar. Aquela dificuldade que tava entre as duas pessoas lá, era sobre isso. Ó, para quem não entendeu muito bem aqui, estão aqui te dando um recado. Para quem não tá vivendo isso aqui, cuidado com o que tu tá chamando. Cuidado, não com aquilo que tu chama, mas para aquela proteção que tu não faz. Aquela oração que tu não faz antes de dormir. Aquela vela que tu acende e não diz para quem é. Toda vez que tu pegar uma vela e acender, fala o nome do teu anjo da guarda, fala o nome do teu guia, fala o nome do teu guardião, fala para quem que tu quer que seja aquela vela. Há quem diga que nunca se acende vela dentro de casa. Nunca se acende vela dentro de casa se tu tiver discutido com alguém, se tu tiver numa baixa vibração, se tu não disser o nome de para quem é aquela vela. Meu anjo da guarda, essa vela é para te me cuidar. Essa vela é para tu me proteger. Tá? Mesmo que não seja para pedir nada, sempre diz para quem que tu tá acendendo, tá? É um recado para alguém, porque para quem não tá aqui, tô sentindo que para quem não pode que tu pegou um costume de acender vela em casa. Sem direcionar, sem dizer para quem é, sem firmar para quem é. Então, é para tu tomar cuidado, porque para quem não tá acontecendo isso aqui, tu tá abrindo portas aí, tá? É um recado para alguém. Que mais? Aqui veio só confirmando, ó, boa sorte. Aqui veio só confirmando que a tua vida daqui pra frente, ela vai dar... É um novo começo. É um contrato aqui que tu assina. É uma nova vida. É uma nova iniciativa. É um ressurgimento da boa sorte na tua vida, do dinheiro, do trabalho, da harmonia na tua casa. Não é uma coisa assim, um passe de mágica, tudo ficou maravilhoso. Não. Mas para quem tava em dificuldade, para quem tava passando só por desavença dentro de casa, sem dinheiro, sem conseguir um trabalho, sem conseguir dormir, para quem tava entrando em processo depressivo aqui, para quem estava entrando aqui, para quem estava em ansiedade, para quem estava em dificuldade aqui, eles estão dizendo que sim, os teus guias aqui estavam agindo a teu favor. Porque tinha realmente uma força agindo aí contra ti. Para alguns é essa questão que eu falei aí, de acender coisas sem saber. Mas seja lá o que for, existe um amigo fiel
aqui mais uma vez ele já tinha aparecido, né? Não, ele apareceu no fundo do baralho ali. Um amigo fiel na espiritualidade aqui, um guia, um guardião que te livrou aí até de cair em vício, tá? Vício em remédio, vício em qualquer coisa, tá? Então aqui existe um grande livramento para alguém. Agradece, dai graças, acende uma vela e diz: ó meu anjo da guarda, eu estou dando graças pelo livramento que tu me proporcionou. Tá bom? Eu desejo a vocês toda a sorte do mundo. Fiquem com Deus. Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura de escolha, né? Como vocês já viram aí no título do vídeo. Essa é para quem escolheu a opção número 2. Eu vou deixar a minutagem na descrição desse vídeo, tá? E vocês podem aí olhar quantas quiserem, fiquem bem à vontade. Se não ressoar muito nesse momento, em algum momento da tua semana, dos teus dias aí que se seguem, vai fazer sentido, vai ressoar alguma coisa. Lembrando que as leituras, elas estão vindo, até comentei no outro vídeo, que elas estão, na outra opção, que elas estão vindo assim muito picadas, sabe? Muitas energias. Então, se não fizer muito sentido aqui, essa aqui, dá uma olhada nas outras, tá? Vamos lá então. Para quem se conectou na leitura de opção número 2, vamos ver aqui o que é que eles têm para ti nesse momento, para quem se conectou com a leitura número 2. Essa é uma leitura com energia geral pro teu momento, tá? Para te ajudar aí, te dar um direcionamento no teu questionamento, na tua dificuldade, no teu problema, em alguma coisa que tu estejas precisando saber, ou alguma coisa que a espiritualidade tenha para te passar, te orientar, te alertar nesse momento, certo? Vamos lá então, para quem se conectou com a leitura número 2, por favor, espiritualidade amiga, o que é que vocês têm para dizer? Para quem se conectou com a leitura de número 2. Vou tirar uma carta daqui, vou pegar o Lenormand. Aqui a gente tem um 7 de paus, conflitos que se findam. A rainha de paus no fundo do maço e a lua. Aqui, na leitura 1, a gente abriu com a rainha de paus. Falava de uma leitura, fala, né, a energia da rainha de paus é uma energia bastante espiritual, criativa, artística. Mas eu sinto que aqui nesse momento, nesse caso, eu sinto para vocês que alguém estava em conflito com a sua mentoria espiritual ou com a sua mediunidade. Porque existe aqui alguém que se preocupava com a espiritualidade no sentido de, talvez, vergonha da própria, vergonha de se expor, medo da espiritualidade, medo de se colocar à disposição, medo de se comprometer, medo do que iam dizer. Ou muitas pessoas sempre te falaram, que quem trabalha com tarô, com astrologia, desenvolvendo produtos com ervas medicinais, com benzeduras, sabe, um estigma com relação a isso. E aí, obviamente, que tu te retraiu. Então aqui eu sinto que alguém estava muito distante de uma conexão espiritual. E aí quando eu falo assim, tarô, magia, não sei o que, aqui não necessariamente. Porque a gente pode estar falando de alguém que trabalha aplicando um passe no centro espírita. A gente pode estar falando de alguém que trabalha com psicografia. A gente pode estar falando de alguém que trabalha na evangelização de crianças. A gente pode estar falando com alguém aqui que trabalha auxiliando pessoas dentro da sua igreja, da sua comunidade, da sua religião. Então, assim, tem uma infinidade de coisas aqui. Seja qual for e não interessa qual é a tua
atividade, ela é em conexão com o espiritual. Ela diz respeito a essa parte da tua vida, de conexão com a tua espiritualidade, com a tua mentoria espiritual. E existia aqui um conflito. Não sei se tu te afastou da igreja, não sei se tu te afastou do centro espírita, não sei se tu te afastou do terreiro, tu te afastou da tua guia, da tua mentoria, ou de quem tu era. Talvez tu não tivesse conhecimento ou não participasse das coisas que eu mencionei, mas para ti tinha algo que tu fazia, um estilo que tu tinha, uma coisa da tua essência que tu foi te afastando. Talvez tu era uma pessoa que tinha um estilo e daqui a pouco tu resolveu assim, não vou largar tudo porque agora vou ser minimalista. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que nesse movimento, e lembrando que foi um exemplo que eu dei, nesse movimento, tu meio que entrou em conflito com as forças espirituais tuas, com a tua própria conexão com a espiritualidade. Ficou sentindo que estava muito distante, que não estava conseguindo mais ouvir a tua intuição. Todos esses problemas e dificuldades, eles estão me mostrando aqui que chegou ao fim, porque eu vejo um alinhamento com o teu espiritual. E eu vou te dizer que a leitura que eu fiz, número 1, né? Ela tá muito parecida em alguns momentos. Vou falar de novo. As leituras estão assim, vindo várias energias. Então, em algum momento da leitura número 1, veio um assunto parecido com esse. Nós vamos ver para que lado nós vamos aqui. Para que lado eles vão nos conduzir aqui. Aqui a gente tem os lírios, o chicote, o livro e no fundo do baralho o coração. Agora, esse conflito ele podia ser com uma pessoa específica. Esse conflito que chega ao fim. E através da tua aqui, intuição, por causa da tua mediunidade, é que esse conflito ele vai ser resolvido. Ou esse conflito precisa ser resolvido, deixado para trás, para que tu consiga aqui ganhar uma firmeza na tua vida, fazer coisas significativas, finalizar coisas, começar um projeto e chegar ao fim, finalizar, concluir aquilo. Desenvolver um projeto e ver aquele projeto crescer, não desistir no meio do caminho. É uma falta de segurança aqui. E essa falta de segurança, ela tem relação com o teu emocional ou com uma pessoa da tua vida emocional. Por isso que eles estão dizendo aqui que o conflito que tu precisa resolver é com o teu espiritual. Porque o espiritual aqui, ele estando em desarmonia, em desacordo, em desalinho, o resto não tem como o resto ser. Agora, eu não estou entendendo se é isso ou vice-versa. Ou se é a tua vida emocional que está em desalinho e a tua vida espiritual segue a mesma linha. Vamos entender. Vamos entender o que está se passando contigo. Vamos ver aqui, vamos entender.
Porque tá muito... Tu tá vendo isso? Tá fora de ordem. Tá fora de ordem. As prioridades estão invertidas. As coisas estão desorganizadas. A tua rotina não tá legal. A ordem com a qual tu estás fazendo, priorizando, não tá legal. Em primeiro lugar, a harmonia e o bem-estar. Em primeiro lugar, elevar os pensamentos, melhorar a tua energia, elevar a tua força e a tua energia para que tu consiga lidar com o resto. Em primeiro lugar, detectar o que faz, o que baixa a minha energia. Quais são as coisas que eu vivencio e que fazem com que eu vibre. Vamos lá. Vamos organizar aqui, vamos entender. Vamos entender. O que a gente tem, o que vocês têm para dizer para quem se conectou com a leitura 2? Tá. A cegonha. A âncora. Tu precisa ancorar, estabilizar a tua vida emocional. Tá? Para alguns aqui, esse ancoramento, essa estabilização, ela é necessária porque para minoria, para alguns, 17, tem um bebê para chegar na tua vida. E do jeito que tá, hoje tá, amanhã não tá, não tem lugar, não tem ninho para essa criança crescer estável. É necessário uma estabilidade. E eu não tô dizendo sabe, eu não tô julgando nada aqui. Eu só tô te falando que estabilidade emocional. A desordem aqui, ela é completa. Não é uma desordem apenas porque... Não é uma desordem no relacionamento, é uma desordem na vida. Tá? É uma desordem na tua cabeça. É uma desordem da tua espiritualidade. É uma desordem na tua vida. Aqui tem algo novo, um fator assim, ó, novidades que chegam na tua vida e que vão trazer aqui um ancoramento, um alinhamento e que vão te proporcionar um alinhamento com o teu espiritual. Aqui tem uma renovação. A serpente, nesse caso aqui, ela me traz uma renovação, como uma troca de pele. Eu agia dessa forma, mas eu compreendi que ao me elevar, ao me conectar, eu me renovo. É uma reconexão com a espiritualidade. Pode ser que aqui alguns estivessem se conectando com forças que não tinham nada a ver contigo. Abrindo portais que não tinham relação com a tua força, com a tua energia. Lembra que eu te falei lá no começo? Ah, eu tinha tal estilo, eu era de tal jeito, de repente eu virei minimalista. Eu só uso branco e preto. Tipo isso, sabe? Esse exemplo bobo, mas só pra tu entender que às vezes tu tava aqui mexendo com força que não tinha nada a ver contigo. De repente a tua força, a tua energia aqui é uma pegada mais budista, mais meditação, ou algo que mexa mais com a natureza, com as ervas, uma coisa mais assim. E de repente tu estava entrando aqui numa religião de umbanda, de sei lá o que. Te dei um exemplo também, tá? Usa aí com sabedoria as minhas falas. Tá bom? Tu entendeu? Agora vamos organizadamente, porque esse é o movimento que tu tá fazendo. Vem novidade na tua vida. E essa novidade exige de ti comprometimento e organização. É como se fosse aqui um bebê. Se não é um bebê, é como se fosse um bebê. É aquele teu projeto, a tua loja, o teu empreendimento, o teu investimento, o teu negócio. O teu casamento é um bebê que precisa de cuidado, que precisa de ninho, que precisa de estabilização, estabilidade, horário para fazer as coisas. Tem que ser prioridade. Ah, eu durmo às 10, mas às 10 ainda falta 50% do que eu me comprometi de fazer hoje para esse bebê.
Então, enquanto isso não acontecer, eu não posso dormir. Não importa que eu durma às 10. Tu entendeu, né? Seguimos para a compreensão desta energia de quem se conectou com a energia D número 2. Por favor, vamos à normalidade, coisas mais objetivas, acontecimentos próximos. A gente tá numa lua cheia, traz reflexões mais profundas, traz aqui coisas mais pro superficial, né? Da nossa alma, né? Então não tanto do cotidiano. E as minhas leituras, elas já tendem a ser mais assim, sobre autoconhecimento, são leituras mais profundas, mais psicológicas até, eu diria, né? Espirituais em primeiro lugar. Então, nesse sentido, fica difícil eu te dizer Vamos lá. Acontecimentos próximos para as pessoas da energia da leitura número 2. Oito de paus. Seis de copas. Esse 6 de copas, ele estava querendo aparecer. Enquanto eu cortava e embaralhava, eu via ele várias vezes. O pajem de espadas. Tem algo muito positivo que vai acontecer aqui na tua vida, como a realização a realização aqui de um desejo, de um sonho, a concretização daquele projeto. Pode ser uma gravidez, como eu já te falei, mas tem uma mensagem positiva, elevada, que vai mudar a tua vibração, vai mudar a tua vida. Bebê aqui é para 1, 2, 6 pessoas. Não é o bebê que eu te falei, daquele projeto, da tua empresa, da tua loja, daquela coisa que tu tá realizando. Aqui tem a concretização disso e um movimento muito positivo na direção disso. Pode ser um relacionamento que não, pode ser qualquer coisa. Então aqui é um alerta. Tome cuidado com aquelas pessoas que eventualmente podem jogar um balde de água fria nos teus sonhos, nos teus desejos, mexendo com a tua estabilidade. Tu tem certeza disso que tu tá fazendo, porque tu tá vendo os primeiros frutos, tu tá vendo o resultado disso, tu tá vendo que agora vai dar certo, tu tá vendendo bem, tá te movimentando legal, o relacionamento tá indo bem, e aí vem alguém e te fala alguma coisa, uma fofoca, uma intriga, te fala sobre traição, te fala uma mentira, te fala alguma coisa aqui, e isso pode te desestruturar. Por isso que eles estão falando tanto de organização. Porque quando tu sabe aonde vai, tu sabe o que é prioridade pra ti, tu sabe o que tu tem que fazer, não tem fofoquinha que te desestabilize. Se tu confia naquilo que tu tá fazendo, na pessoa que tá do teu lado, nas coisas que tu tá criando, essa fofoquinha aqui é o mínimo. Então assim, toma cuidado com conversa. Toma cuidado pra quem tu fala as tuas coisas, com quem tu tá dividindo as tuas conquistas, tá? Evita conflito. Te conecta com a tua sabedoria, te conecta com a tua intuição, te conecta com a tua espiritualidade. E agora aquela energia lá do início, daquele 7 de paus, que caiu invertido, que me falava sobre conflitos que se terminam, é tu colocando dando um basta em conflitos. Não permita que pessoas que não sabem tudo que tu fez para chegar onde tu chegou, te deem opinião. Ou não permita que pessoas que não criaram nada te digam como fazer as coisas. Tem gente que aparentemente trabalha horrores, faz horrores, mas na verdade aquilo é só cansaço, aquilo é só desmotivação, aquilo é só falta de vontade de viver, aquilo é só falta de colocar seu tempo em descobrir quem é e aquilo que quer. E aí parece que faz muito, parece que trabalha muito, mas quando tu olha para o resultado daquela pessoa é muito pequeno. Essa pessoa vai querer te dar uma opinião sobre uma coisa que ela nunca fez, sobre uma coisa que ela não faz na vida dela. Então, não ouve, tá? Não precisa nem ser aquela pessoa que não faz o que tu fez. É aquela pessoa que tu não vê o resultado nem na vida dela no que ela tá fazendo, tá? O que mais?
Tem 2 signos que tá vindo assim, toda vez que eu vou falar o que é mais, me vem forte, Gêmeos e Sagitário. A Imperatriz, fertilidade. Fertilidade, um grande alerta aqui para futuras mamães. Tá? Bebê, tem bebê aí para chegar para ti. E se tu não tá planejando, então te cuida, tá? Porque aqui tem muito forte essa energia de gestação, que também pode ser aquele gestar um projeto, gestar outras coisas, mas fica inegável que eu preciso falar, tá? Que é essa gestação aqui, que tá muito forte, muito presente, ela tá sobressaindo as demais, é gestação de criança. Ó, As de espadas e o hierofante. Então, assim, eu tô vendo aqui energias do passado, situações que te aconteceram em algum momento da tua vida, que te causaram algum tipo de trauma. Tem uma situação específica sobre uma mentira, sobre uma traição de alguém, que isso vem à tona na tua vida. Só que aqui tem uma proteção com relação a isso. Eu não sei se uma pessoa envolvida, alguma coisa aqui, vai vir à tona com esse assunto, vai vir te falar alguma coisa sobre isso, vai mexer nisso de novo. E eles estão dizendo aqui, não te preocupa. Não te preocupa, porque aqui tu vai vencer isso. Tu vai vencer esse desgosto que essa coisa que essa pessoa quer te causar. Tu vai vencer esse conflito, seja lá o que for que essa pessoa tem intenção, ou que essa situação aqui tem intenção de causar em ti, não vai te atingir. Porque aqui tem muita proteção. Tu vai descobrir a verdade sobre isso, e isso pode vir a mexer contigo. Aqui tem uma coisa que aconteceu quando tu estava grávida. Tá vendo? É pra minoria, mas eu tenho que falar. Tem uma coisa que aconteceu quando tu estava grávida e a verdade vai aparecer agora. Tu vai entender a verdade sobre isso. Por que tu vai entender a verdade? Porque essa verdade é necessária para tu seguir adiante. Tem algo que não foi perdoado. Tem algo que não foi descoberto, a verdade. Nunca te falaram sobre a verdade disso. Tu sabe por alto, mas ninguém quer tocar nesse assunto. Só que aqui tem alguma coisa, não é alguma coisa. Tem alguém, tem alguém, tem Deus, tem amigo Jesus, que vai enviar a situação para te falar sobre essa verdade. Ou vai intuir a própria pessoa de conversar contigo, ou uma outra pessoa. E essa pessoa vem com esse assunto do passado, porque esse assunto do passado é importante. É o perdão que precisa ser liberado. Há poucos dias eu vi Tava lendo alguma coisa sobre, se não me engano. Não sei onde foi que eu vi, não é importante. É importante que eu vi que esse é um momento. Agora vamos falar assim da transição planetária que está acontecendo, e eu acredito que todos têm o mínimo conhecimento sobre isso. Que esse é o momento de liberar perdão. É um momento onde as coisas estão acontecendo muito rápidas. As coisas do passado, elas estão vindo à tona para que a gente perdoe. Situações familiares, mágoas, coisas que te causaram, elas estão vindo à tona para que o perdão seja liberado. É o momento de liberar o perdão. Para quê? Para que a gente possa acompanhar essa elevação energética que está acontecendo no nosso planeta. É a hora da verdade. Olha que bênção. O tarô confirmando aquilo que eu estou te falando, o julgamento. É a hora da verdade. E essa situação, ela vem justamente porque tu precisa liberar esse perdão. É preciso liberar isso para que tu vá em frente. É preciso liberar para que tu te alinhe com a tua espiritualidade. Para que esse projeto maravilhoso que tu está fazendo aqui, ele possa vingar, ele possa dar certo. Alguns vão usar esse trauma, essa dor, essa traição aqui para ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Tá? Deus é maravilhoso. Ele age pelo bem.
o tempo todo. Tu vai te dar conta que a tua vida é muito melhor do que tu imaginava. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Fique com Deus.